Os imigrantes foram fundamentais para a construção do Brasil como nação e para a formação da cidade de São Paulo. Dos 5,5 milhões de imigrantes que chegaram ao Brasil entre 1880 e 1980, 2,5 milhões ficaram aqui em São Paulo. Hoje, estima-se que exista na capital representantes de cerca de 100 diferentes etnias. A contribuição são várias, né? Tanto na cultura, na gastronomia, né? Até recentemente foi feita uma eleição de qual seria o prato típico paulista, né? E colocaram a pizza, né? A pizza, então, é uma contribuição da Itália. O certo seria colocar como um cuscuz, né? Que é uma comida indígena, que é verdadeiramente brasileira. Mas tem essa contribuição de fora que já está, né, cindida aí a nossa cultura, né? E a partir de agora nós vamos conhecer um pouco mais sobre a trajetória japonesa aqui no Brasil. Tudo começou em 1895 com a assinatura do Tratado de Amizade, Comércio e Navegação entre o Brasil e o Japão. E após esse tratado, aportou em Santos, em 1908, o Kassato Maru, trazendo exatamente 781 japoneses. A vinda dos imigrantes para o Brasil foi motivada por interesses dos dois países. O Brasil necessitava de mão de obra para a agricultura e o Japão precisava aliviar a tensão social no país, causada pelo alto índice demográfico. Os imigrantes deixaram o porto de Kobe, localizado a oeste do Japão, no dia 28 de abril e ficaram a bordo cerca de 45 dias. Esse primeiro contingente foi encaminhado para a hospedaria dos imigrantes em São Paulo e logo após distribuídos no interior do estado. Uma parte da passagem seria financiada pelo governo, né? As fazendas teriam que dar todo o conforto e condições necessárias para o trabalho. Só que não era bem assim, não é? Nas fazendas, enquanto que muitas fazendas estavam despreparadas para receber imigrantes, porque até recentemente, ou seja, há 20 anos atrás, os fazendeiros gozavam de mão de obra escrava. Então, as condições que as fazendas apresentavam eram exatamente as de tratamento que eles davam aos escravos. Então, não era bem aquilo que prometia e aquilo que os imigrantes almejavam também. Além da bagagem, os japoneses desembarcaram uma cultura milenar no Brasil. Após se estabelecer em São Paulo, eles tiveram a preocupação de manter viva as lembranças do país. Formaram grupos para preservar e ensinar a língua pátria, os costumes e adaptar os raros momentos de folga para o lazer. Eles davam bastante ênfase à educação infantil, a crianças, né? Temos aqui alguns exemplares de livros didáticos para o curso primário que eles utilizavam, traziam do Japão e ensinavam o ABC às crianças. Dizem que os imigrantes europeus, quando chegavam ao Brasil e formavam a própria colônia, a primeira coisa que eles faziam era construir uma igreja. Enquanto que os japoneses, a primeira coisa que eles faziam era construir uma cabana em que se instalava a associação deles. E dentro desta associação, eles organizavam uma escola para ensinar a língua pátria para eles. No dia 31 de julho de 1958, aportava em Santos o navio Santos Maru.
Entre os imigrantes, descia Yutaka, com apenas 8 anos. A família veio tentar a vida no Brasil. Lembro de algumas coisas. Por exemplo, chegamos aqui no Brasil em 1958. Naquela época ainda ninguém sabia o futuro do Japão. Ninguém esperava o milagre econômico. A guerra acabou em 45. Minha irmã nasceu em 48. Eu nasci em 50. Então foi um período difícil, não tinha alimentação, faltava escolas, não tinha moradia, etc. E então muitas pessoas vieram para cá, para o Brasil, e também coincidiu com o reinício da imigração. Naquela época só poderia vir imigrar como imigrante agricultor, né? Então, tanto é que no passaporte original está escrito agricultor, mas no Japão não éramos agricultores, morávamos na cidade. Minha mãe tinha uma loja e tinha uma madeireira, serraria. Depois de 50 anos vivendo em terras brasileiras, o imigrante mantém parte da cultura japonesa viva. Para nos receber, ele preparou tempurá, legumes passados numa fina massa e fritos em seguida. De acordo com os filhos, a tradição japonesa aqui só mesmo na mesa. Bom, a gente não fala japonês em casa. A gente não ouve música. Ela está fazendo aula de japonês, eu não. Eu não sei praticamente nada de japonês. O que mais? É porque a gente está falando assim, que tem outras famílias que tem mais assim, da nossa geração, porque às vezes tem, por mais que eles não comam comida, não falem japonês, mas eles têm uma organização da família mais tradicional, uma coisa mais o pai manda, aí tem uma hierarquia mais forte, sabe? Uma relação familiar mais parecida, e o meu pai ele é bem tranquilo nesse aspecto. Ele sempre, desse ponto de vista, ele não tem muito da cultura japonesa, porque ele veio... Primeiro que ele já veio bem jovem, então cresceu no Brasil e pegou muito a cultura brasileira. E tem lugares que já tem bastante japoneses e eles me comparam com esses outros e falam: nossa, você não tem nada de japonês, é japonesa falsa, é só japonês. Os primeiros descendentes dos japoneses, né, tiveram muita resistência a conhecer a cultura brasileira, né, a se adaptar a essa nova realidade, né? Entretanto, na medida em que você vai tendo as novas gerações, esses membros das novas gerações vão entrando em contato com a cultura brasileira e vão se adaptando, né? Hoje em dia, nós, na verdade, observamos que os japoneses estão perfeitamente integrados à nossa cultura. Mais de 20 anos, a culinária japonesa extrapolou o reduto da comunidade nipo-brasileira e foi adotada pela sociedade inteira. Hoje, já é possível encontrar sushi e sashimi em churrascarias e restaurantes por quilo, um sinal que a culinária oriental agradou ao paladar dos brasileiros. A principal característica da culinária japonesa se trata da delicadeza da comida, né? De você poder apreciar o sabor dentro de um único alimento. Então, por exemplo, você tem um pouco de arroz, tem um pouco de alga, tem uma fatia de ovo, tem pepino, né? E você consegue, através de uma mistura desses sabores, você consegue provar todos os sabores de uma só vez. Então, por isso que o sushi é pequeno, de acordo com o tamanho da boca de cada indivíduo, por isso que você não põe muito shoyu, por isso que você não põe muito wasabi, que é aquela pasta verde, que é extremamente apimentada para quem nunca comeu, né? Você tem essa delicadeza, você tem essa fragilidade da comida japonesa, né? Se você faz um sushi muito grande, uma segunda mordida vai estar tudo desmanchado, você vai perder todo o sabor. De acordo com o Sindicato de Hotéis, Bares e Similares da cidade de São Paulo, existem cerca de 600 restaurantes japoneses na capital. Estima-se um crescimento de 400% nos últimos 15 anos. A grande procura por esse alimento se deve à leveza e à beleza do prato. Além disso, comer peixe cru fresco faz bem à saúde. É rico em ômega 3, que ajuda a prevenir doenças cardiovasculares, em iodo e minerais como zinco, potássio e fósforo, além de ser uma fonte de vitaminas.
mercado de trabalho é como um jogo. É preciso muito conhecimento para fazer as escolhas certas, pois no final, só os melhores vencem. É bom você se preparar para ser um deles. Pós-graduação modulada Uniban, a única com certificado de extensão a cada módulo. No final, você sai pós-graduado e com 5 cursos de extensão no currículo. Pós-graduação modulada Uniban, especialização com inteligência. Inscreva-se. Em 1951, o Ocidente descobriu o cinema japonês através de Rashomon, dirigido por Akira Kurosawa, e até hoje influencia grandes cineastas brasileiros. Carlos Raichinbach usa o ritmo, a estética e o tempo dos filmes japoneses há 40 anos em suas produções. Uma das coisas que me fez me aproximar bastante da cultura japonesa foi um gosto muito adolescente pelo cinema japonês, né? Eu já frequentava cinema japonês com 14, 15 anos. Durante quase 5 anos eu só não aprendi a falar japonês, né? Porque a cultura, para poder também entender um pouco a história do Japão, o cinema japonês, era fundamental entender a história do Japão, entender a era dos shuganatos, entendeu tudo. Como é que se deu toda a passagem histórica, a guerra, entendeu? Como surge, de uma certa forma, por isso talvez foi mais fácil entender como é que surgiu a novela vague japonesa, a luz, na verdade, do acordo Japão-Estados Unidos. Isso foi absolutamente decisivo para essa geração de 60, dos anos 60 no Japão. Longe do cinema, mas muito perto das influências, o mangá foi incorporado em nosso país há muitos anos. O mangá é o desenho japonês. Na verdade, a palavra mangá é a mesma coisa que gibi no Japão, né? Então, tipo, Turma da Mônica indo pro Japão vira mangá, né? Homem-Aranha indo pro Japão, mangá também. Só que o mangá criou características, né? Tipo, os olhos grandes, o cabelo, né? Então, isso que cria aquela personalidade do desenho japonês. Outra arte muito conhecida e praticada nos dias de hoje em todo o mundo é a ikebana. A palavra ikebana geralmente é traduzida como arte japonesa de arranjo floral. Essa arte desenvolveu uma linguagem simbólica ao longo de 1500 anos. Hoje existem diversas formas de ikebanas, desde um arranjo simples para uma decoração caseira até imensos trabalhos esculturais. Dona Emília é professora de ikebana há 40 anos. O segredo para um belo arranjo é observar e manter a simplicidade. Através do trabalho, nós tentamos adquirir a paciência, persistência, encontrar a paz e a alegria e transmitir também essa paz através do arranjo.